A paz do Senhor, que Deus te abençoe. Mais uma aula começando. Estou muito feliz de estar aqui com você, muito feliz de você estar aí perseverando, vendo esse curso, assistindo às aulas. Eu creio que todo investimento que a gente faz em aprender mais sobre o Senhor e nos aprimorarmos e sermos mais parecidas com Ele é o melhor investimento que a gente pode fazer na nossa vida. Muito mais do que roupas novas, do que coisas novas para sua casa, investir em conhecimento. Isso ninguém tira de você. Amém? Bom, ainda no módulo 1, que a gente está falando aí sobre essa transformação de dentro para fora, né? Não adianta a gente querer arrumar o exterior se o nosso interior tá aí bagunçado. A gente já aprendeu sobre a nossa identidade no Senhor. Hoje, na nossa segunda aula desse módulo, eu queria falar com vocês sobre comparação. Meu Deus, essa aula é desafiadora para mim e eu tenho certeza que para você também, porque esse sempre foi um dos pontos que mais pegou para mim. A tal da comparação. E principalmente aqui para nós mulheres, isso pega demais. A gente sofre com a comparação. A gente olha demais para a vida do outro, principalmente para a vida da outra, né? Seja aí para a vida dela em questão física. Poxa, nossa, eu queria ter esse cabelo, eu queria ter esse corpo, eu queria ter essa barriga. Eu queria ter uma casa assim, eu queria ter roupas assim. Eu queria falar assim, poxa, eu queria ter um marido assim. Irmã, vai chegando nesse ponto. Queria que meu filho fosse assim. Como assim? Você ama o seu filho? Mas o filho do outro é tão mais bonzinho. O marido da outra é tão mais generoso com ela, tão mais carinhoso. O meu é tão bruto, rude. E aí vira uma bola de neve. E nada mais é do que inveja. Comparação é o nome mais bonitinho que a gente dá. Porque a gente começa se comparando, mas chega um momento que isso se torna um câncer mesmo na nossa vida. A gente passa a sentir inveja da outra, inveja do que ela tem, ou até mesmo do outro. Existe mulher aí se comparando com o próprio marido dentro de casa. Mas na vida profissional ele tá melhor do que eu, preciso correr atrás. Mas o físico, ele tá aí muito melhor do que eu. Gente, para de se comparar. Em primeiro lugar, antes de tudo, para de se comparar. Porque isso é uma outra artimanha do inimigo contra nós. Sabe por quê? Você não sabe a realidade do outro. Você não sabe o que o outro vive dentro da casa dele. Sabe aquela blogueira que você acompanha das redes sociais que parece ter a vida perfeita? Você não sabe o que ela não filma. Às vezes o inferno que ela vive dentro da própria casa, apesar de parecer tudo lindo, maravilhoso. Às vezes o marido que parece carinhoso demais é o marido que trai ela. Às vezes o filho que ela posta só coisa linda é o filho mal educado dentro de casa. Você não sabe. E eu não tô falando só que a vida do outro, você não tem que se comparar porque a vida do outro pode ser pior, não. Às vezes a vida do outro tá mais alinhada do que a sua mesmo. Mas você tem que parar de se comparar, porque você já aprendeu sobre a sua identidade. E aquilo que você nasceu para ser é único, entende? A comparação ela vem para roubar a sua identidade. Eu quero ler com você lá em Gálatas 6:4. Se você não tem acompanhado as aulas com uma Bíblia do lado, eu te aconselho a acompanhar com uma Bíblia, a marcar, a fazer anotação, a revisitar esses versículos depois. É muito importante para que você possa mesmo, às vezes no momento que eu leio aqui, você não consegue extrair tudo aquilo que o Senhor quer ministrar ao seu coração. Então, se você puder anotar os pontos principais que foram falados. São aulas curtas, mas anota aí os pontos principais, aquilo que te marcar, para que você possa refletir depois. Amém? Então, abre aí comigo, Gálatas 6, verso 4, diz assim: cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Olha que forte isso, né? Ou seja, olhe para a sua própria vida. Esquece a grama do vizinho que parece mais verde do que a sua, que às vezes ela nem é. Ou se for, vai molhar a sua grama, para de olhar para dele. Aquilo que Deus te criou para ser, ninguém mais vai roubar.
mas cabe a você se aperfeiçoar dia após dia. Eu sempre digo, porque isso é uma realidade na minha vida, quanto mais alinhada eu tô com o Senhor, quando os meus olhos estão fixos mesmo em Jesus, quando eu tô ali, ó, eu e Deus, devocional todo dia, oração, vida com Deus, jejum, eu paro de olhar para o outro, é automático. Não é algo que eu falo assim, eu vou parar de olhar para o outro, não. Quando eu tô alinhada com o Senhor, de repente, passa a me preocupar cada vez menos. Sabe por quê? Eu tenho tanta coisa para fazer na minha vida. Tem tanto problema, tantos desafios para lidar dentro da minha casa. Tem tanta coisa para alinhar dentro de mim. Eu vou perder tempo com o outro. Eu quero até te desafiar algo muito importante, que foi decisivo para a minha vida nesse ano de 2026, que tem me ajudado muito. Eu tirei um tempo fora das redes sociais e isso me ajudou demais. Talvez não seja necessário para a sua realidade, mas para a minha foi, e eu sei que para de muitas mulheres também vai ser, sabe? Porque eu tava perdendo muito tempo ali, ó, olhando a vida dos outros, olhando a vida dos outros. E aí, a rede social, quando você abre, é um turbilhão, uma explosão de coisas que vem sobre você. Coisas boas, coisas ruins, tem conteúdo edificante, tem conteúdo péssimo, tem coisa que você vai olhar que assim nem parece, sabe? É inofensivo, mas que ali assim planta uma sementinha no seu coração e é uma das principais formas de você gerar comparação no seu coração. Você começa a olhar demais para a vida do outro, entende? Só que a vida do outro que ele está mostrando ali é só uma parcela. E você quer comparar o todo da sua vida a uma parcela muito pequena que você está vendo da vida do outro, que às vezes é uma parcela até mesmo mentirosa. Então, quando eu olho demais para o outro, eu me esqueço daquilo que Deus colocou em mim. O Tiago, meu marido, ele sempre conta que ele sempre amou bateria e ele tocava bateria. E quando ele converteu, ele pensou que ele iria virar assim, o baterista do Diante do Trono, sabe? Que ele ia ser um baterista famoso. E aí ele estava fazendo carisma, um seminário, e na época ele fez a audição para tocar bateria, porque eles estavam precisando. E pasme, ele era o único naquele dia a fazer audição de bateria. Existiam outras pessoas fazendo audição de canto, outros instrumentos, mas só ele para bateria. Fez a audição, achou que ele arrasou e naquele dia ele não passou. E aí a pessoa que estava fazendo a audição chamou ele e falou assim, olha, Diniz, eu quero te falar uma coisa muito importante. Deus não te chamou para tocar bateria, Ele te chamou para o ministério da palavra. E ele saiu dali humilhado, se sentindo rejeitado, muito triste, mal, falou, poxa vida, sabe? Precisava daquela humilhação, falar que eu não fui chamado para bateria, precisava daquilo tudo, saiu dali triste. Mas depois daquilo, Deus virou uma chave no coração dele, e ele passou a se aprofundar cada vez mais na palavra. E hoje ele é um grande pregador, né, um ministro mesmo do Senhor. E sempre que eu vejo ele pregando, eu falo, meu Deus, meu marido nasceu para isso. Sabe, é notório, ele nasceu para pregar. Dá para ver. Se ele tivesse, às vezes, passado naquela audição, talvez ele perdesse tempo em algo que Deus não chamou ele para fazer. E é algo que é até lícito, é algo bom, ele estaria ali tocando, ministrando para o Senhor. Mas Deus não chamou ele para aquilo. Então, quando eu olho demais para o outro, quando eu quero ser demais algo que eu admiro no outro, eu posso estar me esquecendo daquilo que o Senhor colocou em mim. A comparação é como se a gente olhasse para Deus e falasse assim, Pai, o Senhor errou, porque eu não queria ser assim, eu queria ser daquele jeito. Às vezes você está aí se comparando por uma coisa que nem dá para mudar, o seu biotipo, poxa, eu queria ser mais alta, eu queria ser mais baixa, nem tem como mudar isso, entende? Ou se é uma coisa muito dolorosa, muito invasiva. Deus, o Senhor errou em me fazer assim. Ou eu queria cantar, eu queria muito cantar, mas eu não tenho esse dom. O Senhor errou em me fazer assim. É você dizendo isso para o Senhor. A comparação, ela rouba mesmo o contentamento, ela rouba a nossa gratidão pelo Senhor. É um pecado, gente, é um pecado a gente cair em inveja. Então, que o Senhor me livre, que o Senhor te livre disso, amém? Que nós possamos mesmo caminhar em contentamento, focando em melhorar aquilo que a gente precisa melhorar. Poxa, eu quero ter uma vida financeira melhor, eu quero morar numa casa melhor. Então, assim, eu vou focar e vou começar a economizar, vou trabalhar mais.
Sabe, eu quero melhorar. Você está fazendo esse curso justamente por isso, porque você quer melhorar, você quer progredir. E é isso que nós precisamos fazer. Estar em contentamento com quem nós somos em Deus, melhorar, focar em melhorar o que a gente pode melhorar, mas tirar os nossos olhos dos outros. Focar no Senhor e na gente. Primeiro lugar, olhar para Ele. Segundo lugar, olhar para a gente no que a gente precisa melhorar. Eu até anotei uma frase aqui, eu quero que você anote essa frase, que você medite nela durante essa semana, naquilo que o Senhor quer falar com você a respeito disso. Quem olha muito para Jesus não perde tempo olhando para mais nada. Então, que você possa olhar mais para Jesus, descansar o seu coração nele, sem perder tempo com mais nada que foge da presença dele. Amém? Um beijo no coração, que Deus te abençoe. Eu espero você na próxima aula.